saved a wretch like thee. I once was lost. A paz de Jesus, bem-vindo ao canal da Graça, que a boa mão do Senhor te abençoe rica e abundantemente. A nossa reflexão de hoje é sobre a vida de um homem muito importante na Bíblia e que também teve uma vida muito longa e abençoada. Veja você que ele viveu 950 anos. Nós sabemos que em nossos dias a longevidade é um fato que está aí, incontestável. As pessoas estão vivendo cada vez mais e uma vida até com mais qualidade. É o avanço da ciência diante de todos nós. Mas naquela época, as pessoas viviam bem mais tempo. Então eu quero te convidar a pensar comigo sobre quem é o nosso personagem de hoje. A Bíblia diz que ele tinha 500 anos quando se tornou pai de seus 3 filhos. Isso está em Gênesis 5:32. E agora você vai acertar de pronto o nome dele, pois ele tinha 600 anos quando entrou na arca com a sua família e veio o dilúvio sobre a terra. Gênesis 7:11. E após o dilúvio, você já sabe quem é? Noé viveu mais 350 anos. Gênesis 9:28. Totalizando assim 950 anos. Veja você. E então ele morreu, cumpriu a sua missão na terra e partiu para estar com o Senhor. Agora preste atenção. Noé chega a nós hoje como uma pessoa muito especial. Uma pessoa que recebeu inclusive uma avaliação muito positiva nas páginas da Bíblia. Nós encontramos várias passagens bíblicas que falam sobre ele. Mas queremos destacar hoje o texto de Gênesis, no capítulo 6, o verso 9, que é um registro breve e também muito importante a respeito de Noé. O texto diz: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Uau! É um texto impactante. Encontramos aqui a vida de um dos homens mais importantes da história, resumida em poucas palavras. E a primeira lição que salta aos nossos olhos é o contexto social da vida de Noé. Diz o texto que ele vivia entre os seus contemporâneos. A gente vai lendo aqui a biografia de Noé e vai percebendo que ele não era um ET, um extraterrestre, ou mesmo um anjo ou arcanjo, não. Ele era um homem comum, feito de carne e osso, como todos nós, e que vivia entre os seus contemporâneos, ou seja, as pessoas da sua época, do seu tempo, da sua geração, dos seus dias que, aliás, não eram muito diferentes dos nossos dias atuais. Se você olhar para Gênesis, no capítulo 6, o verso 11, está dito assim: a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Gênesis capítulo 6, verso 11, escancara mesmo diante de nós uma sociedade bem parecida com a nossa, ou seja, uma sociedade decadente, marcada pela maldade, pela corrupção, pelo pecado.
Em Gênesis 6:11, diz que a terra estava cheia de violência, ou seja, tomada por uma maldade desenfreada. Veja você, uma sociedade que havia perdido a capacidade de fazer o bem, uma sociedade que estava mergulhada em práticas pecaminosas, imorais, e ali estava uma sociedade, uma geração que entristecia o coração do Criador. Também era uma geração tomada pela incredulidade, um povo de coração duro. Olha, gente que não deu crédito à pregação de Noé. Lá em 2 de Pedro 2,5, Noé é apresentado como o pregoeiro da justiça. E veja você que mesmo ouvindo Noé pregando, e veja você que mesmo vendo os animais entrando na arca, de 2 em 2, de par em par, algo assim tremendo, sobrenatural, eles não se arrependeram de seus pecados e foram apanhados e mortos pelas águas do dilúvio. Mas nós temos aqui uma segunda lição que salta aos nossos olhos. Veja você que mesmo vivendo entre os seus contemporâneos, com os seus pecados ali desregrados, uma geração pervertida, corrompida, Noé, vivendo entre os seus contemporâneos, ele não foi engolido pelo vale tudo da vida. Ele vivia entre os seus contemporâneos, mas ele tinha um comportamento, ele tinha um estilo de vida diferente, que contrastava com as pessoas ali da sua época. Diz o texto que Noé era justo e íntegro entre os seus contemporâneos, ou seja, ele tinha um quê diferente, ele tinha um caráter diferente, não era do tipo Maria vai com as outras, não era influenciável, como nós brincamos em nossos dias, não era um crente tipo chuchu. Você sabe que o chuchu pega o gosto de tudo o que se coloca na panela. Se cozinhar com feijão, o chuchu pega o gosto do feijão. Se cozinhar com carne, o chuchu pega o gosto da carne. Não. Noé não era assim influenciável. Noé não se deixou levar pelas práticas pecaminosas da sua geração. Pelo contrário, a Bíblia registra de forma categórica: Noé era íntegro, justo entre os seus contemporâneos. Noé tinha um bom caráter. Noé era reto, ou seja, uma pessoa correta em meio à depravação moral da sua geração, dos seus contemporâneos. Noé não se corrompeu. Noé não se contaminou. Nós temos uma terceira lição que nos conta o segredo de Noé. O segredo do seu estilo de vida, que fazia diferença ali na sua geração. O texto diz que Noé andava com o Altíssimo. Noé andava com Deus. Noé andava com o Eterno, aquele que é santo, santo, santo. E Noé então ficava longe do pecado. Ele andava com Deus. Ele era um homem limpo numa sociedade suja, numa sociedade corrompida. Era como que morto para o mundo e vivo para Deus. Veja você que não vemos Noé envolvido em nenhuma maracutaia. Veja você que não vemos aqui no relato, na biografia dele, Noé dando golpes, Noé pegando atalhos para subir na vida. Mas você sabe, alguém pode dizer: pastor, os tempos são outros. Nós estamos aí na pós-modernidade. Tudo hoje é muito relativo.
Nós vivemos no tempo do evangelho mais light. Olha, não aperte muito, pastor. Mas eu pergunto, será? Se nós olharmos atentamente para a palavra de Deus, com Noé nós aprendemos que devemos voltar à palavra. Noé andava com Deus, assim como Enoque andava com Deus, e já não era porque o Senhor o tomou, o levou para si, Enoque foi arrebatado. E veja você que tanto Enoque como Noé foram abençoados, foram recompensados pelo Senhor. Então o texto nos diz que por conta do seu estilo de vida, que contrastava com o estilo de vida vale tudo da sua época e da sua geração, Noé chamou a atenção de Deus sobre si. Que coisa impressionante. Diz a Bíblia que Noé achou graça aos olhos do Pai. É o que está em Gênesis 6, verso 8. Note você que Noé também figura entre os heróis da fé, que estão lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus, no capítulo 11. E lá no verso 7, eu gosto de ler a tradução do Novo Testamento na linguagem de hoje, nós lemos o seguinte, olha que passagem interessante. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que vem pela fé. A tradução, então, na linguagem de hoje diz: foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Que passagem tremenda, que lição preciosa para nós. Olha, a fé de Noé o levou a agir em conformidade com a sua fé, com a sua confiança em Deus. E ele então caminhou em obediência a Deus. Não é uma fé teórica, não é uma fé filosófica, mas é uma fé que colocou Noé em obediência a Deus, fazendo tudo conforme Deus havia lhe ordenado. Então fica hoje para nós essa reflexão sobre aquele que é o segundo pai da raça humana, logo após o dilúvio. Se você olhar para Gênesis 9, 18 e 19, você vai entender isso. Noé, ele se apresenta agora no plano de Deus como o segundo pai da raça humana após o dilúvio. Agora, é preciso dizer que, mesmo sendo assim um homem de Deus, uma pessoa tão abençoada, ele não foi perfeito. Perfeito é só o Cordeiro. Perfeito é só o nosso amado Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Se você olhar para Gênesis 9, 20 a 27, a Bíblia então registra uma derrapada de Noé. Diz que Noé, ele cultivou uma vinha, ele plantou uma vinha, ele era um agricultor no seu tempo, na sua época, e depois ele bebeu demais. Ele tomou um porre, ele ficou embriagado, ficou nu dentro da sua tenda, e foi uma situação de muito constrangimento ali para a família. Mas aqui nós temos também um fato consolador. Ou seja, essa derrapada de Noé nos mostra a fraqueza humana.
o DNA do pecado que existe em todos nós. Todos nós somos pecadores, carentes da graça, da misericórdia de Deus. Essa derrapada de Noé também nos ensina que Deus usa seres humanos, pessoas de carne e osso, com as suas fraquezas, com as suas falhas, com as suas imperfeições. Essa derrapada de Noé nos ensina que precisamos também ser mais vigilantes. Entendeu? Mais vigilantes. Porque nós vivemos num mundo de muitas pressões, de muitas tentações, e o inimigo sempre trabalha, tentando nos afastar do centro da vontade de Deus, da obediência ao Senhor. Então eu quero que você pense sobre Noé, lembrando que ele e a sua família foram salvos dentro da arca, a arca de Noé. E lembre-se que a arca foi construída por amadores e o Titanic, que naufragou, foi feito por profissionais. Aqui mais uma lição. Num mundo tão parecido como os dias de Noé, como é o nosso mundo hoje, vale lembrar que nem sempre os mais intelectuais, os mais ricos, os mais cultos, mais famosos, serão os instrumentos nas mãos de Deus, ou os mais abençoados por Deus. Não, não. Deus olha para os que são e estão disponíveis. Deus olha e sorri para aqueles que são obedientes, como foi Noé. Então pense comigo hoje sobre Noé e pense também sobre o dilúvio que foi derramado do céu. E tem um detalhe: se você tem Jesus no seu coração, se você tem o selo do Espírito Santo na sua vida, se você é de Deus, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então, se você está com Jesus, é de Jesus, não importa a tempestade, quando você está com Deus, há sempre um arco-íris te esperando. Isso está em Gênesis 9, verso 16. Capítulo 9, verso 16. Lembre-se, depois da tempestade, das lutas, dos enfrentamentos, sabe? Entendeu? Há um arco-íris te esperando. Então inscreva-se no canal da Graça e acompanhe os nossos vídeos. Chuvas de bênçãos sobre você, sobre a sua casa, sobre a família. É a nossa oração no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amazing grace, how sweet the sound that saved